Bom dia, alunos. Sou a Aline, faço faculdade na Unirio, sou do curso de licenciatura em turismo. Bem, o tema da aula hoje eu escolhi como falar sobre regras básicas de segurança da cozinha. Todos nós sabemos que cozinhar é muito divertido, né? Mas a segurança da cozinha é uma prioridade, principalmente em casas com idosos e crianças. Existem muitos equipamentos e riscos ambientais que podem ser extremamente perigosos nesse ambiente e devemos tomar muito cuidado com a cozinha e fazer dela um lugar de segurança para todos. Bem, a primeira orientação é que, na verdade, a regra é sempre separe o que você vai usar, organize a limpeza da cozinha antes de qualquer preparo que você vá fazer, né? E prestar muita atenção. Nada de ficar mexendo em aparelhos eletrônicos e celulares onde possa distrair você e fazendo assim queimar algum alimento ou até mesmo virar alguma coisa no fogão. Uma outra situação também muito importante a ser falado é cuidado com crianças na cozinha, né? E os idosos também que têm dificuldade de locomoção ou até mesmo com dificuldade de manusear utensílios afiados. Nunca cozinhe com roupas soltas, mantenha sempre os cabelos longos presos para trás. Você não quer nada pegando fogo, não é verdade? A dica do penteado é sempre ele para trás, né? Como pessoas falam, né? Para não cair cabelo na comida. Ninguém quer um cabelo na comida, né? Quando você estiver cozinhando, você não deve ter as joias penduradas. Pulseiras soltas e colares muito longos podem enroscar nas alças da panela e causar um acidente muito sério. Deixe as joias e as bijuterias bem longe do fogão. Mantenha os pegadores de panela por perto e use sempre. Nada de colocar pano de prato ou qualquer outro tipo de pano, ou até mesmo papel toalha, porque pode pegar fogo e você também se machucar. Sempre proteja suas mãos com luvas, ou buscar abrir o forno micro-ondas ou até mesmo o forno normal, convencional, para tirar alguma panela ou até mesmo alguma travessa, né, que possa estar muito quente e escorregar. As luvas são essenciais para isso. Cabos de panela. Os cabos das panelas devem estar sempre virados para o lado de dentro do fogão, fazendo com que proteja não só você que está ali, que possa esbarrar, como também uma criança que possa puxar o cabo, né, e fazendo com que a panela vire em cima da criança. O ideal é que você sempre possa ter por perto um extintor pequenininho, aquele igualzinho mesmo de carro, fique próximo da cozinha. Parece até engraçado, né? Mas ele pode proteger a gente numa situação muito perigosa, né? Como fritar alguma coisa e o óleo acaba tendo um contato um pouco com o fogo e levanta aquela chama. Então, é assim, parece ser engraçado, mas ele protege, ele pode evitar acidentes trágicos com a gente na cozinha. Objetos metálicos no micro-ondas. Sim, sabemos que é uma dica muito antiga, mas avisar nunca é demais. Quando você coloca um utensílio de metal no micro-ondas, as ondas podem provocar faíscas. E não só podem danificar o aparelho, mas também pode dar início a um incêndio. Olha que perigo, gente. Separe carne crua e as aves de outros itens, sempre que for usar e armazenar. Essa precaução evita uma contaminação cruzada por bactérias nocivas de um alimento para o outro. Lave sempre bem as mãos antes de manusear alimentos, depois de manusear a carne ou a ave. As mãos podem ser um trem de carga de bactérias. Não deixe os alimentos sensíveis a temperaturas expostas na cozinha. Carne crua, peixe ou outros produtos lácteos podem estragar rapidamente. Então leve à geladeira e congele imediatamente. Além dessas regras, o que podemos dizer é deixar o botijão de gás do lado de fora, tá? Proteger as tomadas elétricas, manter os fios dos eletrodomésticos presos e recolhidos, deixar os materiais de limpeza e embalagens nas embalagens originais,
e os armários em armários altos e trancados, para que animais ou crianças, né, ou o idoso também, que às vezes está com uma leve dificuldade para a leitura, não confunda o que produto é aquele. Sempre é bom você, de preferência, né, se você tiver a oportunidade de fazer, quando você for fazer algum alimento, você usar as bocas traseiras do fogão e deixar as da frente mais livres, uma forma de evitar que também as crianças alcancem essas panelas. Deixe os objetos pontiagudos e cortantes longe do alcance das crianças e dos idosos também. Quando você chega da rua com os alimentos, né, de preferência do hortifruti, você deve lavar ele muito bem com água filtrada. Muitos não sabem, né, mas dependendo da água que você está utilizando para lavar, se não for uma água fervida ou até mesmo água filtrada, a água também é uma fonte de contaminação. Então a gente tem que tomar cuidado também na hora de higienizar os alimentos e guardá-los sempre em locais de fácil acesso, que você fique visualizando, né, se está estragado ou não, né, para separar um do outro, para não estragar tudo. Uma outra forma também que eu aprendi, que você evita uma contaminação também, é embalagens abertas na geladeira. Né? Quando, por exemplo, você vai fazer um molho de tomate, né? Às vezes vem numa lata ou até mesmo numa embalagem, num sachê. A gente tem que ficar muito atento, gente. A data da validade, o tempo de consumo daquele produto quando você abre a embalagem. Normalmente, alguns vêm com um período de 15 dias, no máximo, para você utilizar aquele produto que está aberto, refrigerado. Né? E o ideal é que você tire da embalagem e coloque dentro de uma vasilha com tampa, evitando também uma contaminação cruzada dentro da geladeira. Tampas de metais, embalagens de metais devem ser descartadas após a sua abertura. Ela pode entrar em oxidação, né, dentro da geladeira, conforme vai gelando, vai molhando a parte interna e vai criando tipo como se fosse um vinagre na lata. Então isso pode dar uma infecção também quando você vai utilizar esse produto, né, esse alimento. Uma outra parte importante também é quando você vai abrir o forno. Sempre você tem que ter em mãos as luvas térmicas para você pegar ou mexer lá dentro do forno e proteger muito bem a parte do braço, para que não haja calor excessivo, não pegue fogo também, até mesmo na parte da manga da blusa, né? Você puxar bem. Uma das formas de você evitar também uma queimadura é se protegendo também com as suas próprias roupas. Quando você for lavar a cozinha, tente avisar as pessoas que moram ali com você ou colocar algo que impeça a passagem de alguém distraída e ande e escorregue. Produtos químicos na cozinha devem ser evitados por uma contaminação também. A cozinha não deve ser varrida, tá? O pó que tem no chão, ele é contaminado, tem sujeira, né? Então, assim, se a gente varre a cozinha na hora que a gente está dentro dela, ou tem louça exposta, né, que você acabou de lavar, um talher, um copo, um prato, ou até mesmo que você estiver cozinhando, pode voar algum pelo ou voar algum cabelo para dentro da comida. Então, o certo mesmo é passar um pano, tá, gente? Um pano. Quando você for lavar a louça, a cuba da pia, ela não deve estar com os talheres, por exemplo, que algum copo quebrado, porque a água, quando você vai lavando, a pia vai enchendo, a cuba da pia vai enchendo, vai ficando aquela água turva, né? E aí impossibilita de você ver o que tem ali dentro, onde você pode pegar sem querer, mexer ali dentro daquela água e acabar se cortando. Então, separa os talheres, os pratos, quando você for lavar, utilize sempre quando você for, quando quebrar alguma coisa, um prato ou um copo,
tente embrulhar logo separadamente, para que a pessoa que vai tirar o lixo, o coletor também, não se machuque. Uma regra muito interessante também é essa, né? Uma dica muito legal é você ter um pouquinho de consciência ao descartar qualquer coisa quebrada. A ponta da lata também tem que estar sempre virada para dentro dela, porque aquilo dali também corta também, machuca, né? Então a gente tem que ter essas. São coisinhas simples, mas que fazem uma diferença total para a gente dentro de uma cozinha. Uma outra situação importante também é quando você vai fazer alguma fritura. O óleo tem que estar bem quente, o alimento tem que sim estar congelado, tá? É nada de ficar tirando o alimento um dia antes, deixando em cima da pia, porque quando você descongela e deixa ao ar livre a temperatura ambiente, aquele produto ele não pode ser mais congelado, né? Então você tem que fritar aquele, se na embalagem pede para você fazer num óleo de 180 graus e tem que estar congelado, obedeça a regrinha que está na embalagem. Assim evita que você coma também um produto estragado, né? E quando for colocar dentro do óleo, colocar com madeira, né? O mais próximo possível, ou você utiliza uma tampa como forma de evitar que respingue em você a gordura, mas nunca jogue o produto, o alimento congelado dentro do óleo quente, porque você vai ter um... pode derramar o óleo e sempre respeite o limite de óleo na panela para que quando ele estiver aquecido e você jogar o produto congelado, o alimento congelado, não derrame o óleo, né? Que pode evitar também uma queimadura em você também. Bem, o que eu posso dizer é que eu aprendi bastante nesse curso, tá? Foi uma experiência magnífica na disciplina de alimentos e bebidas, onde o trabalho da gente, um dos trabalhos da gente foi fazer um curso online pelo Sebrae. Aprendi bastante coisa nesse curso, a forma de manusear o alimento. Uma das coisas assim, que eu achei super interessante foi quando você, por exemplo, vai cortar o tomate, né? Se você não lava o tomate antes de você cortar, quando a lâmina da faca entra dentro do tomate, né, que a parte de fora externa está suja, quando você corta o alimento, você está levando para dentro do tomate, né, a bactéria que está do lado de fora, envolvendo o tomate todo. Então, o ideal é que você higienize ele bem, de preferência, como eu falei no início do vídeo, com água fervente, né? Água fervente não, água filtrada, desculpa. E a faca, os utensílios utilizados, sempre limpo, nada de aproveitar, eu cortei a carne, vou cortar o frango. Não, tem que ser tudo separado. Ou até mesmo se você quiser usar o mesmo, mas lave antes, nada de cortar uma carne de porco, depois cortar um frango, ou depois cortar um bife. Não, gente, não pode. E tem que ter, sim, segurança e higiene na hora de manusear os alimentos. É para a nossa própria saúde. Nós precisamos ter consciência disso. Uma coisinha mínima possível pode causar um dano enorme no nosso organismo. Como eu disse aí no início, descongelou, utilize tudo, nada de guardar, congelar novamente, porque você vai perder a propriedade do alimento, vai perder a eficácia do alimento que ele tem e pode você também congelar um produto de novo e ele pode estar estragado. Bem, foi isso, né, que eu quis dizer para vocês. A aula foi bem curta, foi um pouquinho da experiência que eu aprendi. Se vocês gostaram, vocês curtam lá meu vídeo, deixam um like lá pra mim, tá bem? Eu ainda estou muito nova, estou inexperiente ainda nessa situação, mas eu espero conseguir com o decorrer do tempo, né, ou até mesmo com a ajuda dos meus queridos coordenadores e tutores do SEDERJ, do Polo. São pessoas extremamente importantes para mim, tem me ajudado bastante. Eu fiquei com muitas dúvidas em fazer esse vídeo, perturbei muito um coordenador e ele falava, vai que você vai conseguir. Então, um beijo para vocês. Eu espero que eu consiga ter alcançado o objetivo dos meus coordenadores, dos meus professores. Fiquem com Deus.